Oi! Somos uma família que está conquistando o terreno no meio do mato. E a gente está realizando o nosso sonho de construir a nossa casa de barro com as nossas próprias mãos. Tudo aqui foi do zero. Desde a limpeza do terreno, o baldrame, a parte de estrutura de eucalipto, o teto, tudo foi a gente que fez tudo sozinho. Subir as telhas. Subir as telhas. A gente estava morando em Presidente Prudente, nossa cidade natal. E a gente sempre teve um sonho de criar Aurora no meio do mato. E começamos a procurar uma casa em Ubatuba. Nisso, eu encontrei um lugar, um apartamento, que era numa localização assim legal e um preço era o que dava pra gente pagar, né? E aí eu fui falar com o corretor. E, para nossa surpresa, o corretor também era nascido em Presidente Prudente. E isso foi assim um sinal e deu uma confiança muito grande pra gente. E aí a gente acabou fechando, né, com ele e a gente se mudou. E a gente foi de carro, E a nossa mudança, o caminhão de mudança todo atrás. Simplesmente a gente trouxe tudo. viemos de mala e cuia. E, e aí a gente ficou um ano nesse lugar, mas assim, sempre procurando um lugar pra gente poder chamar de nosso mesmo, sabe? Sair do aluguel e um lugar que fosse próximo do mato, né, do verde. Porque para quem já estava a mais de 1.000 quilômetros longe do mar, agora só faltava mesmo estar no meio do verde, né? Porque lá no apartamento era bem Sim, numa rodovia principal, né? Que passa aqui em Ubatuba. Então, assim, era carro o dia inteiro, entendeu? era Poluição. o verdadeiro caos. 24 horas de barulho. E a gente não via a hora de ter o nosso cantinho no meio do mato, né? Pra fazer nossa casa de barro. Até que a gente encontrou uma proposta de terreno. A gente dava uma entrada e conseguiria parcelar o resto, boa parte. E, Em suaves prestações. é, e o que chamou bastante a nossa atenção era que esse terreno tinha toda a documentação certinha. Porque aqui em Ubatuba tem bastante área invadida. O pessoal simplesmente grila as terras e faz um contrato de compra e venda e vende. E a gente sempre teve medo disso, de dedicar nossa vida, todo o nosso tempo Nosso e dinheiro. nosso dinheiro e acabar perdendo isso mais para frente. Então, era um terreno mais caro, ia ser muito mais parcelas, com certeza a gente tem muito tempo para pagar, mas seria tudo certinho, com a documentação certa, sem ter problema futuro. É. E, claro, né? Como tem toda a documentação certa, não é um lugar de preservação, é um lugar que tem uma inscrição rural. Então a gente ficou bem animado. E aí, que é aqui, né, onde a gente tá. E a gente veio conhecer, né? Tinham dois terrenos assim, um aqui, outro mais ali pra frente. E primeiro a gente viu o outro. Quando a gente chegou aqui, que é um pouco mais no meio do mato mesmo do que o outro, nossa, eu já senti que era aqui, sabe? Mesmo o terreno estando super cru, assim. Tava bem abandonado, né? E não dava nem pra visualizar, assim, direito o espaço. Mas eu senti que era aqui. No começo eu fiquei meio preocupado, porque tinha muita pedra no terreno, e eu mandei mensagem para Mariana quando eu vim dar uma olhada, e percebi que eu achei que não daria para a gente fazer nada, porque tinha muita pedra, muita coisa, mas a gente percebeu que seria aqui e a gente ia dar um jeito de construir de qualquer jeito. E assim, não tinha bastante pedra, mas não tem tantas árvores assim. Tem bastante espaço vazio, sabe? Mas como o mato assim tava alto, não dava pra visualizar direito, sabe? E o que eu perguntei também quando você veio ver foi sobre o sol, porque lá no apartamento que a gente morava não batia um sol. É, Quem tem casa que não bate sol sabe como é triste. ainda mais aqui em Ubatuba, porque chove muito, então a umidade é 100% o É ano inteiro. super úmido. Então a nossa preocupação era que, que esse terreno batesse sol, É, que foi onde a gente procurou a melhor forma de construir nossa casa. peraí que a Aurora tá.
E quando a gente fechou o contrato do terreno, isso foi o quê? Uma terça, quarta, não sei. No dia 20. Uma terça-feira, se não me engano. No dia 26, numa segunda, talvez. A gente já, no próximo sábado, a gente já queria estar aqui, já queria se dedicar ao máximo para começar a construir a casa. Porque assim, a gente também tava com o tempo contado do apartamento que a gente tava. Cerca de 3 meses a gente já tinha que ou entregar o apartamento ou renovar o contrato, né? Então a gente tinha isso, cerca de 3 meses para construir alguma coisa assim. Aqui, na nossa cabeça, a gente ia conseguir erguer a casa. E finalizar tudo em 3 meses. Por que a gente tinha isso em mente? Porque a gente nunca teve experiência nenhuma, né? Com o barro. Nada. A gente, assim, nunca fez um curso. Nada. É que, na verdade, de começo a gente teve várias ideias. Até de construir uma casa de madeirite. Uma coisa provisória, sabe? Uma coisa provisória. Mas aí a gente foi cotando os custos e viu que sairia mais caro, ou o mesmo, na verdade mais caro, né? Do que a gente fazer realmente o nosso plano inicial, que sempre foi casa de barro. Às vezes poderia ser um pouquinho mais rápido de madeira e tal, mas seria um custo maior. E não seria uma casa que seria definitiva pra gente. E a gente faria, tipo assim, em outro lugar do terreno, que não bateria sol, né? Porque onde mais bate é aqui. E. Enfim. A gente não tinha nem energia e tava pensando em fazer casa de madeira. E aí foi isso. A gente começou a vir aos finais de semana, todo final de semana. E a gente vinha com barraca, cachorro, filha, bebezinha. Assim, ela tinha 1 ano. Por aí. E aí a gente vinha sem eletricidade. Tem uma casa aqui ao lado, mas a gente não conhecia ainda, né, o proprietário, porque é uma casa assim de praia, né? Ele quase nunca vem aqui. Então a gente não dava ainda para conversar e pedir, né, para usar energia, nada, porque não ficava ninguém aqui, né? A gente não tinha contato com ele, nem sabia quem que era. Sim. Então a gente fez como dava e no tempo que a gente tinha, que era esses 3 meses. E aí a gente vinha, limpava, começamos a nivelar o terreno. E noção de construção, uma noção básica, né? Uma noção básica. Porque o André sempre trabalhou assim em obra. E a gente tem o YouTube aí, né? Pra pesquisar as coisas, como fazer. Esquadro que fala? O esquadro, mangueira de nível para tirar o nível. E aí pesquisa como é que funciona, como é que faz. Eu tinha conhecimento, mas assim, de ver o pessoal trabalhando na obra, não de eu executar o serviço. Que é diferente. Que é diferente. Porque aí a gente começou a aprender a usar a mangueira de nível, para saber tirar o nível, para fazer tudo isso. O nivelamento do terreno, porque ele é meio assim, né? Porque na nossa visão, a gente achava que não precisava nivelar muito terreno. Quando a gente tirou o nível... Tinha um tanto assim pra encher. Um absurdo E a gente fez isso na carriola. E como a gente tinha 3 meses para construir a casa, em si a gente achava que ia dar conta de fazer nesses 3 meses, chegou um momento que a gente percebeu que seria impossível a gente construir toda a casa só aos finais de semana, que realmente era o que dava, e nem sempre os finais de semana, porque às vezes chovia, a gente não tinha estrutura aqui nem nada. Ficava bem limitado. Então a gente pensou, não, vamos construir o básico pra gente conseguir mudar. Porque ou mudava. Por quê, né, tudo isso? Porque a gente não podia conciliar a primeira parcela do terreno com o aluguel. Então a gente conseguiu, né, com o dono aqui do terreno, que a gente desse a primeira parcela em junho, que era quando a gente entregaria o apartamento. Para não conflitar as duas parcelas, que seria impossível a gente pagar as duas parcelas. Sim. Então assim, a gente combinou com ele, bateu o contrato, que seria a primeira parcela quando a gente entregasse o apartamento. E aí deu tudo certo. Ele topou. E aí a gente construiu o básico: telhado, chão. O chão ainda era contrapiso. Os encanamentos, né, que vai embaixo do contrapiso, fizemos do esgoto. Fizemos o esgoto, no caso, o biodigestor.
A gente cavou ali, inclusive a gente fez tudo sozinho também. Cavamos buraco biodigestor, fizemos De tudo. 2 metros de profundidade o É, biodigestor tem. e No meio das pedras, porque o terreno por embaixo também é bem pedregoso que fala. é, e a elétrica, a gente viveu à base de extensão até pouco tempo. É. A gente só puxou as extensões para dentro de casa, para geladeira, puxamos uma extensão pro chuveiro. Então assim, a gente construiu o básico para conseguir mudar. E a gente mudou na lona, né? Assim, É. sem parede. Só as estruturas de eucalipto. E aí a gente comprou uma lona gigante e cobriu tudo. E foi isso. Forramos toda a casa de lona e foi assim. Porque é o único jeito que a gente conseguisse mudar e conseguisse fazer a casa devagarzinho. E aí um fato é que a gente nunca imaginou que a gente iria viralizar nas redes, né? Nas redes sociais. Então todo esse começo, até a gente mudar, não foi filmado. Porque essa nunca foi a intenção. Inclusive, por isso a gente nunca fez, tipo, uma rede social nossa, assim, com esse nome que a gente adotou ao longo do caminho, né? Que é Casinha de Barro, que foi sempre o jeito que a gente chamou aqui. Porque foi realmente uma consequência que a gente começou a registrar e fazer esses vídeos pra gente ter guardado pra recordação mesmo. De lembrança, E pra compartilhar, assim, com os familiares e os nossos amigos que já nos seguiam. E outra coisa interessante também é que no começo muita gente achou que a gente era louco. A gente ouviu muito isso. E depois, com a rede social, assim, a gente começou a ver que não, que tem muita gente que acabou se inspirando na gente, de querer sair do aluguel, de querer de querer fazer as coisas com a própria mão, com pouco que tem, entendeu? Então, assim, foi muito legal. Isso deixou a gente muito feliz. De um momento a gente falar assim, não, é isso mesmo que a gente quer fazer. Na verdade, a gente nunca teve dúvida, né? Independente se se as pessoas falam que a gente é louco ou não, Você imagina a nossa família, né? a gente sempre teve um propósito assim, falar, não, é isso que a gente quer. E em momento algum tivemos dúvida disso. Ou achamos que não ia conseguir. Foi isso. Mas foi muito legal, assim, que incentivou a gente a continuar, né? Criando esse conteúdo que não era pra fim de mostrar, assim, sei lá, pro mundo todo, mas acabou se tornando isso, né? E incentiva muita gente, assim, a querer realmente inspirar mais pessoas. A gente vê que essa também pode ser uma realidade que muita gente precisa e talvez não tenha esse acesso, até pelo fato da gente nunca ter feito um curso, nada. O que a gente sabe foi o que a gente pesquisou, né? No YouTube Acho que foi muita mesmo. pesquisa mesmo. Até na obra, onde eu sempre trabalhei. Cada detalhe, cada coisa assim, eu pedi informação, eu procurava ajuda, porque é importante isso, a gente realmente não sabia. Não sabia. Acho que tudo que a gente fez aqui foi tudo na prática, tudo através na busca de conhecimento. E nada melhor que a prática mesmo. É. Então, assim, buscar esse conhecimento e não ter medo. E a gente poder mostrar essa experiência nossa pra conseguir inspirar mais pessoas e encorajar, né? E a gente começou a mexer aqui, né? A gente mudou, na verdade, em junho. E em junho desse ano, a gente terminou de fechar a casa por fora. A gente se livrou da última lona. A gente fechou a última parede. Então, assim, foi um processo demorado? Talvez sim. Mas a gente tá construindo enquanto a gente tá morando. E são vários aspectos, né? Trabalho, a gente trabalha normal. Na verdade, você pensar assim, um ano, mas na situação que a gente construiu a casa, da forma que só tinha aos finais de semanas, às vezes nem final de semana conseguia. Teve Mesmo vez, morando aqui, a teve gente vez de consegue. chover quase um mês, então a É, gente não conseguia mexer. E fora o trabalho da casa, a gente tem trabalhos fora da casa. Então, assim, é muita coisa envolvida fora do questão da construção da casa. E se pensar bem, um ano passa muito rápido.
às vezes a pessoa pensar, nossa, mas tá um ano construindo uma casa de barro. Mas não, a gente a nossa dedicação não é a semana toda, o ano inteiro aqui só na construção da casa. Todos os dias, assim. É, no momento, falta só uma parede para ser erguida dentro de casa. Mas assim, falta muita coisa a ser feito na nossa casinha, muita mesmo. Desde o reboco, desde a área de fora, desde a nossa. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Assim, a gente tá com uma construção, como posso dizer assim, Pré-iniciada, apesar do pré-iniciada. tempo. A gente tem, apesar que falta a última parede, mas assim, tem todos os móveis, tem tudo ainda para ser construído na casa. E além disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, de acompanhar assim o nosso dia a dia, a gente já pede que você se inscreva aí e acompanhe, né, os próximos capítulos que a gente pretende mostrar bastante assim de como é tanto a construção quanto viver aqui, né? Viver no mato. Então é isso. Tchau.